Olá, eu sou o publicador do reino e este pequeno vídeo hoje irá mostrar para você o que a Bíblia fala a respeito do sofrimento. Por que existe tanto sofrimento? Esta, sem dúvida, é a pergunta de muitas pessoas que estudam a Bíblia, mas infelizmente ainda não acharam a resposta a ela. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Eu estou usando aqui o aplicativo JW Library, que você pode baixar gratuitamente na Play Store. Romanos 5,12 diz assim: E assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e deste modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Veja que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo. Assim, o primeiro motivo pelo qual existe sofrimento é porque nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, trazendo assim a imperfeição e se rebelando contra o nosso grandioso Deus. Por meio disso também entrou a morte para toda a humanidade. Veja agora um outro motivo pelo qual existe sofrimento no mundo. No livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, diz assim: Eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto homem domina homem para o seu próprio prejuízo. Veja aqui então que na sentença nós temos ali: homem domina homem para o seu prejuízo. E esta é uma grande verdade, é só olharmos os livros de história. A grande verdade é que todos os governos, quando muitas vezes fazem guerras e pensam apenas em riquezas, o povo sofre muitas vezes. Assim, então, as tragédias acontecem, trazendo só angústia e sofrimento para a humanidade, quando os governos humanos não conseguem, então, solucionar os problemas da humanidade porque dominam um sobre o outro para o seu próprio prejuízo. Mas, se nós formos um pouquinho à frente, no capítulo 9, agora, o versículo 11, também mostra uma outra grande verdade pelo qual existe o sofrimento no mundo. Ali diz: Eu vi mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida e nem sempre os fortes vencem a batalha. Os sábios nem sempre têm alimento e os inteligentes nem sempre têm riquezas. Os que têm conhecimento nem sempre têm sucesso, porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. A verdade é que muitas vezes as pessoas também estão no lugar errado e na hora errada. Esta é a grande verdade. Assim, o tempo e o imprevisto muitas vezes também causa sofrimento à humanidade. Mas a principal razão pela qual existe sofrimento no mundo está registrado aqui a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Olha só o que nos diz a Bíblia, em 1 João 5,19. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Quem é este maligno? Se você respondeu Satanás, o diabo, você acertou. Ele é quem é o governante deste mundo. Lembre-se, por exemplo, da terceira tentação de Jesus. Satanás ofereceu o reino e a glória deles a Jesus em troca de um ato de adoração. E ele disse ali em Mateus 4,10 que foi-lhe dado toda a autoridade e ele dava a quem ele quisesse. Mas agora surge então uma pergunta crucial. Bem, se Satanás é o governante deste mundo e é ele quem causa o sofrimento, por que Deus permite isso? Abrangendo então ainda mais a pergunta: por que Deus permite o sofrimento? A resposta você vai encontrar, a grande verdade a respeito disso é que envolve a questão do tema da Bíblia. E qual é o tema da Bíblia? É a soberania e o direito de Deus governar sobre a humanidade, a vindicação do seu grandioso nome. Mas para ajudar você a encontrar uma resposta mais satisfatória a esta pergunta, da questão da soberania de Deus e o seu direito de governar, as testemunhas de Jeová, elas
tem um livro muito interessante. No aplicativo JW Library, você vai encontrar este livro aqui. Você pode entender a Bíblia. Você pode baixar ele e então na lição número 11, ali, por que existe tanto sofrimento? Você então irá aprender a respeito da questão da soberania universal e o direito de Deus de governar sobre a humanidade e vindicar o seu nome. E por que então ele permitiu que Satanás, o diabo, governasse a humanidade, exercesse a sua má influência. Neste capítulo 11 você descobrirá a resposta. Caso você também queira entrar na internet para descobrir esta resposta, nós temos também o site jw.org. No site jw.org você pode ir na aba ali publicações e então também ter acesso ao livro. Você também no site jw.org pode fazer o curso da Bíblia online. Assim, você poderá aprender cada vez mais a respeito das verdades da Bíblia. Este então era o vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e, se desejar, compartilhe com outras pessoas também. Muito obrigado, o publicador do Reino do Brasil para o mundo.